Está entrando no ar mais um Conversa com Daniel Gurgel na TV e nós teremos um super bate-papo com o Fábio Santos com o tema A Comunicação como Alavanca de Sucesso no Empreendedorismo. Não sai daí que após os comerciais nós voltaremos aqui na Interior TV. Até! Quem somos? Você já sabe. Somos a Interior TV. A gente faz pra você. Afinal de contas, você sabe que a propaganda é a alma de negócio e nós estamos aqui justamente para ajudar você a alavancar as suas vendas com tudo que há de melhor. Porque afinal de contas, você sabe que a Interior TV faz o melhor para você. AM Contabilidade, escritório contábil em Macaé há mais de 20 anos no ramo. Serviços contábil, fiscal, departamento pessoal, declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, abertura, alteração, encerramento de empresas, suporte para MEI, microempreendedor individual. AM Contabilidade, condições especiais de preços para empresas. Formalize o seu negócio. Agende uma visita ou ligue pelo telefone 22 99265 7768. Estamos localizados na Avenida Luiz Lírio 463, Macaé. A sua empresa em ótimas mãos. Voltamos dos nossos comerciais e ao meu lado o senhor Fábio Santos com o tema A Comunicação como Alavanca de Sucesso no Empreendedorismo. Fábio, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa, porque eu sei que muitas das pessoas têm dificuldade em relação a esse tema, que é a comunicação. Saber se expressar de uma forma que as pessoas entendam. Eu gostaria de, antes de começarmos com o nosso tema, o senhor se apresentasse, falasse um pouco da sua carreira para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas da Interior TV RJ. Então, Daniel, por incrível que pareça, eu tive muita dificuldade na vida em relação à comunicação oratória. Eu fui muito tímido e introspectivo. Então, assim como a maioria das pessoas que nos procuram, eu também tive essa dificuldade. E eu resolvi, em algum momento da minha vida, investir em mim mesmo e, enfim, ter essa virada de chave, e foi o que eu consegui, felizmente. E hoje eu tenho a oportunidade de também propiciar para as pessoas que vão lá e nos procuram na Vox até essa mesma mudança, a poder se comunicar com mais conforto, com mais clareza, objetividade e tranquilidade. Desculpe perguntar ao senhor, mas o senhor é de qual área? Qual graduação? O senhor tem uma graduação? O senhor possui um curso técnico, uma qualificação? Para a gente entender melhor do que se trata esse assunto de comunicação e qual a importância. O senhor se comunicava com muita gente? Sim, sim. Então, assim, na minha vida profissional, eu fiz, assim, como muitos, um curso técnico. Eu fiz uma engenharia, eu sou engenheiro de produção, de formação. Eu fiz outras 4 pós-graduações. Hoje eu sou mestrando em liderança e psicologia organizacional. E, enfim, então assim, eu investi muito tecnicamente, que a gente fala no hard skill, assim como a maioria dos profissionais aqui da nossa região e da nossa área. E, como você falou, eu resolvi também investir no soft skill, que é a habilidade de se comunicar, de influenciar, empatia, da relação do ser humano um com o outro. O senhor comunicou uma coisa muito importante para nós, nos informou, na verdade, que é a facilidade que o ser humano tem de se comunicar, de influenciar. Na sua opinião, qual a diferença entre influenciar e manipular? Então, influenciar, nós vamos estar sempre influenciando outras pessoas, com as nossas atitudes ou não, até as nossas omissões, elas acabam sendo também uma ação, né? Não há não ação. Então, quando você está influenciando aquela pessoa para alguma coisa positiva, que vai trazer um benefício para ela, para o outro, que vai levar onde ela quer ir, isso é influência. Agora, a manipulação é quando eu uso essas mesmas ferramentas para obter um resultado próprio, que só vai me beneficiar, e não o outro. Na carreira de engenheiro, o senhor, de uma certa forma, precisou lidar com pessoas porque nós sabemos que as empresas, elas visam muito o lucro e, de uma certa forma, quem adentra a área operacional acaba lidando com pessoas. Como era para o senhor a relação ser humano e a relação monetária, ou seja, o empreendedorismo, a parte comercial e o que isso tem a ver na comunicação, com a comunicação? Legal. Então, Daniel,
Na minha vida, eu comecei trabalhando em grandes empresas aqui do mercado de petróleo e gás. E é bem isso, as empresas estão lá para obter lucro. Não existe empresa que não dê lucro, né? A não ser instituições filantrópicas. E os profissionais estão lá para fazer isso. Só que em algumas empresas, isso acabam exercendo pressões indevidas sobre os profissionais. E eu acredito fortemente que a forma de se comunicar, a habilidade de se comunicar é onde a gente consegue dar esse tom, essa divisão. Criar, por exemplo, um clima organizacional amigável, sabe? Porque eu acredito que as empresas elas precisam estabelecer metas, elas precisam dar resultados. As empresas elas vivem, elas são criadas para isso, com esse propósito. Mas quando um líder se comunica bem, quando ele consegue se conectar com as pessoas do seu time de trabalho, ele consegue passar isso de uma forma mais fluida, mais tranquila. Ele acaba estabelecendo um grau de conexão com essas outras pessoas. Então, continua havendo a ideia de metas e de objetivos para serem atingidos, mas de uma forma mais leve, sabe? Entendi. Na opinião do senhor, por que é tão difícil uma pessoa com um grau hierárquico elevado ter dificuldade em se comunicar com os seus subordinados, ou seja, os seus colaboradores ou aquelas pessoas que, de uma certa forma, estão contribuindo para o bem-estar da empresa? Então, Daniel, essas pessoas que estão nos altos níveis das organizações, cada vez mais que ela vai ascendendo nesses níveis, ela acaba ficando mais próximo dessa pressão pelo resultado. Ele fica cada vez mais responsável pelos resultados. Por exemplo, uma pessoa que ela entra como auxiliar, ela é responsável por aquela microtarefa ali. Por exemplo, um supervisor, ele já é responsável pelo resultado de outras pessoas. E um diretor mais ainda. Então, o que acontece com essas pessoas que chegam nesses grandes cargos das organizações? Eles, cada vez mais, eles investem em ferramentas técnicas, em softwares, só que eles se esquecem de se conectar com as outras pessoas, entende? Eles investem no hard skill, em habilidades técnicas e científicas, mas eles se esquecem de que as empresas são feitas por seres humanos, por eles e para eles, para outras pessoas. E eu acho que esse é o grande, o insight que eu deixo para os líderes de grandes organizações. É o ser humano que é o motor disso tudo, é a razão disso tudo. Hoje em dia nós estamos vivendo uma fase que os líderes, de uma certa forma, estão se sentindo frustrados em relação à falta da comunicação. Estudos dizem que 25% dos erros que acontecem são em relevância, de uma certa forma, à falta de comunicação ou falta de delegação sobre o subordinado. Por que essa frustração ainda predomina, sendo que nós temos grandes veículos de comunicação, nós, de uma certa forma, possuímos muita informação e de fácil acesso, na opinião do senhor? Então, Daniel, o que acontece nesses ambientes? As pessoas elas vão se equivocando, que elas acreditam que se comunicar é falar muito, é falar com quantidade. E a comunicação, para você ver, por exemplo, dessa nossa conversa aqui, 7% são as palavras que a gente usa. Então, os líderes lá eles estão entendendo que, por exemplo, instruir, delegar tarefas tem a ver com falar e escrever. E não está aí. É como isso é dito e falado, é o contexto que a gente estabelece para dar essa instrução, porque os outros 38 tem a ver, que eu digo assim, com a paralinguística, com a cor da sua voz, por exemplo, com o tom que você usa, com o timbre, com o passo, com velocidade, como você dá isso. Os outros 55 é só linguagem não verbal, gestos, expressões. Então, percebe? Os líderes eles estão lá, por exemplo, criando altos procedimentos, eles trazem muitas palavras, mas esquecem de dar o contexto adequado. E aí, enfim, aí o outro acaba entendendo daquilo de uma forma totalmente equivocada e é onde tem os problemas das falhas e dos erros. Fábio, na sua opinião, por que as pessoas têm tanto medo em serem diretas, em ser diretas e objetivas? Por que elas precisam, de uma certa forma, precisar rebuscar palavras para delegar algo a alguém?
Isso tem a ver consigo mesmo, né? Com cada um. Normalmente as pessoas elas querem algumas coisas. As pessoas querem o direito de pertencer, eles querem ser amados, querem ter o direito de errar. E as pessoas, por medo de perder isso, sabe? Muitos líderes eles se equivocam porque ele quer ser sempre amado pelo seu liderado, mas por não encontrar nenhuma ferramenta, ele acaba não sendo objetivo na hora de delegar, sabe? Com medo de ser objetivo e direto e ferir o outro. E também por falta de técnicas de fazer isso, por exemplo, de dar um bom feedback, de saber dar um feedback. Hoje, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, eram raros os líderes que propiciavam um feedback assertivo, de qualidade. Então, vem um pouco do emocional, de não querer perder tudo isso, e vem também de um outro lado técnico, de não conhecer ferramentas para fazê-lo. Então, na opinião do senhor, para a pessoa ter uma boa oratória, é preciso que ela tenha o psicológico blindado, sim ou não? Isso é mito ou uma verdade? Total. Excelente pergunta. Nos nossos cursos, lá na Vox, eu sempre explico assim, que a oratória ela tem duas grandes vertentes. Uma é você realmente ter técnicas, ferramentas para poder fazer isso, para aplicar. E uma outra é de uma ordem emocional, sabe? Eu digo que a comunicação ela tem uma questão de contexto. Por exemplo, eu estou aqui nessa entrevista, tá? Eu e você, e a gente está num clima confortável e amigável. Por exemplo, se a gente estivesse fazendo essa mesma entrevista ao vivo, algumas pessoas poderiam se sentir desconfortáveis com a plateia, outras pessoas se sentem desconfortáveis com a câmera, outras pessoas... Entende? Então, esse desconforto não tem a ver, muitas das vezes, para algumas pessoas, com o ato de falar, mas no contexto que ela está se apresentando. Por exemplo, se eu estou falando tecnicamente, explicando um procedimento da minha área, eu fico super tranquilo. Mas quando eu estou falando dos meus sentimentos, das minhas emoções, para o meu parceiro, para minha esposa, enfim... E aí eu não fico confortável. Entende? Então, comunicar tem a ver, muitas das vezes, também com o que você está comunicando e como aquilo emocionalmente faz diferença para você. Então, o senhor está dizendo, de uma certa forma, que a comunicação tem a ver com a saúde. É verdade? É um mito? Ou isso justamente tem a ver com algo que não tem muita importância? Total. Eu trago até... duas metáforas, talvez tenha até a metáfora da carroça, né? Que a carroça, quando ela tá andando muito vazia, né? Tem aquelas panelas batendo uma nas outras ali e faz muito barulho. E quando a pessoa que está ao seu lado, ela te agride com palavras, isso talvez é um gesto, uma forma dela te pedir ajuda, porque ela já não encontra mais soluções, ela já não encontra mais saída. Então, assim... não é um mito, é verdade. A questão da comunicação tem muito a ver com o interior de cada um, sabe? Eu falo assim, quanto mais você se conhece, quanto mais você está próximo de si mesmo, você está próximo do outro, você tem facilidade de se conectar com o outro. Porque, por exemplo, a gente na nossa linguagem, a gente omite, distorce e vai generalizar. Por exemplo, eu falo assim, pega aquilo lá e eu não digo o que é de fato. Ou eu falo assim, puxa, a pessoa chegou atrasada porque ela não gosta de mim. Então eu começo a subentender algumas coisas, ou eu na minha comunicação abro espaço para outra pessoa subentender, ou eu automaticamente começo a subentender. E aí, enfim, abre espaço para eu criar. Se eu acho assim, puxa, ninguém gosta de mim. E aí, quando a pessoa chega atrasada no encontro comigo, eu já começo a ter uma comunicação interna de que, puxa, aquela pessoa também não gosta de mim, não está me prestigiando, enfim. A comunicação tem um pouco a ver com o mundo da fantasia, sim ou não? Mundo da fantasia. Olha, eu acredito, Daniel, que a nossa palavra é a gênese de criação do nosso mundo, sabe? A forma com que eu enxergo o mundo. Se eu quero te conhecer, eu não preciso estar dentro de você, eu só preciso estar te ouvindo atentamente. Então, assim, nós somos grandes roteiristas da nossa vida. O que eu quero dizer isso? O que você fala, a forma com que você fala, tem poder de influenciar o que você pensa, o que você sente. O que você sente é a forma com que você age. Então, assim, se a gente for entender o mundo da fantasia nesse sentido, como uma área de criação, sim, tem a ver. Você cria o seu mundo da forma que você fala e se comunica.
Não sai daí que já nós já voltamos após os intervalos aqui na Interior TV. Até. Tem dores nas costas, tensão muscular. Fisioterapeuta você tem que chamar. Tem dores nas costas, tensão muscular. O fisioterapeuta você tem que chamar. Dr. Daniel Grijó. O DG Intense. Se liga, ele tem 14 anos de experiência com vários casos de sucesso e é bem provável que ele consiga tirar todas essas dores de você e ainda deixar o seu corpo e sua mente equilibrados numa vibe só. Dr. Daniel Grijó. Seu fisioterapeuta em Macaé e Rio das Ostras. Pede logo esse orçamento. Ele é o cara. 22 999 09 19 39. Você não vai ficar cheio de dores perdendo tempo, né? Pede o seu orçamento agora. WhatsApp 22 99909 1939. Dr. Daniel Grijó. Uau! Voltamos dos nossos comerciais e ao meu lado, Fábio Santos, com o tema A Comunicação como Alavanca de Sucesso no Empreendedorismo. Fábio, nós estávamos comentando justamente sobre a comunicação, porque algumas pessoas sentem dificuldade em se comunicar, e comentamos sobre a parte das emoções em relação à dificuldade que o ser humano tem em dizer não, em não saber delegar funções, e ao mesmo tempo nós entendemos de uma certa forma que esse ser humano, de uma certa forma, entra em atrito, e de uma certa forma eu comecei a entender que ele entra em sofrimento, em não poder dizer para o outro ser o seu limite. O senhor havia comentado que o senhor, na sua formação, na graduação de engenharia, mais especificamente de engenharia de produção, o senhor precisou conviver com isso. Como foi para o senhor ter que conviver com outras pessoas e poder, de uma certa forma, dizer para elas o seu limite, dizer para elas que a sua comunicação precisava ser assertiva para alcançar um objetivo que era, além do lucro, a sustentação de uma base sólida para um convívio saudável e harmonioso? Daniel, esse é um grande desafio, e foi um desafio para mim também, e tá sendo para a grande maioria dos líderes. Hoje, cada vez num mercado, enfim, mais competitivo, então as pessoas investem mesmo em mais tecnologia, em mais conhecimento, e eles se esquecem de entender do outro. E aí eu tive, nessa minha trajetória de me desenvolver para ajudar outras pessoas, eu descobri que na comunicação, nesse contato, as pessoas, de forma inconsciente, elas fazem alguma pergunta. Por exemplo, se a gente estivesse caminhando na rua e estivesse atravessando alguém na nossa direção, nós iríamos nos perguntar: será que essa pessoa vai fazer algum mal? Ela tem alguma chance de ela fazer algum mal contra mim? Depois a gente perguntaria, bom, a pessoa começaria a caminhar do nosso lado: puxa, mas eu posso confiar nessa pessoa? Essa pessoa, ela pode me ajudar? E essa pessoa quer me ajudar? Então essas são 4 perguntas que, como líder, você precisa responder através da sua comunicação, dos seus atos, da sua atitude para o seu liderado. 1, você não vai fazer mal para essa pessoa. 2, ele pode confiar em você. 3, você está capacitado para ajudá-lo. E 4, e o mais importante, você quer ajudá-lo. Então, quando um profissional entende que você quer ajudar, que ele pode confiar, fica tranquilo, Daniel, você pode dar o feedback que for, que esse profissional ele vai entender que é para o bem dele, para o desenvolvimento dele. E olha, eu fico feliz demais de ter, assim, ter tido a oportunidade de ajudar uma série de pessoas que, ao longo dessa trajetória, viraram amigos mesmo. Então, assim, fiz muito bons amigos, sempre com essa perspectiva de querer ajudá-lo de forma genuína e honesta. Fábio, na opinião do senhor, por que é tão difícil a gente falar um não e é mais fácil a gente escutar um não? E quem tem o poder de dizer um não? O que torna aquilo um monstro dentro dele? Então, né, tem um pouco da nossa cultura, da forma com que a gente se relaciona com o outro. E acho que pela dificuldade que as pessoas hoje têm um pouco de usar outras ferramentas da comunicação, olha que curiosidade. O não, Daniel,
Por exemplo, se eu te falasse agora, por exemplo, no elefante, numa maçã, você consegue produzir uma imagem na sua cabeça. O não, a gente não consegue criar essa imagem do não. E o não nos remete a muita coisa, por exemplo, da nossa infância, né? Quantos nãos a gente ouviu. Profissionais do telemarketing acabam ficando sentidos de tantos nãos que eles ouvem. Então, o não tem toda uma questão aí em torno do não. Mas, na grande maioria, os profissionais, as pessoas, os seres humanos, eles acabam cedendo para os outros para não causar um desconforto. Então, por exemplo, você me convida, puxa, Fábio, vamos almoçar amanhã. E aí, para eu não causar aquele desconforto agora momentâneo, eu falo assim, legal, eu vou sim, ou talvez, ou me espera lá. E se você olhar em algumas outras culturas, por exemplo, o europeu, o americano, se ele sabe que ele não vai, ele fala, puxa, eu não vou porque nesse dia eu já tenho um outro compromisso. E tá tudo bem, tá tudo certo, é uma questão de agenda, ou que ele não tá afim, ele tem outras preferências. Então a nossa cultura, ela traz um pouquinho mais de dificuldade de lidar com isso. Esse sentimento de frustração e de ouvir um não, na sua opinião, o brasileiro adotou a partir de qual momento? E qual foi o momento que foi observado no contexto histórico em que o brasileiro poderia ser, de alguma certa forma, levado a obter algum tipo de benefício quando ele aprendeu a dizer não? Então, eu digo que quando nós fazemos a nossa apresentação dos nossos cursos, nossos treinamentos, a gente fala, no final dessa proposta, eu vou te pedir que você dê uma resposta pelo sim ou pelo não. E se for pelo não, tá tudo certo. A gente vai continuar amigo, porque a gente entende que esse não é o momento. Se for pelo sim, a gente vai ficar muito feliz, vamos festejar. O talvez, Daniel, o talvez é um grande problema. Na nossa cabeça, quando a gente dá um não para alguma coisa, a gente encerra. Quando dá um não genuíno, a gente encerra aquele processo e abre uma janela de oportunidade para outras coisas. E quando a gente dá um sim, por óbvio, a gente dá um passo à frente. Então hoje você está aqui, assim como eu, foi fruto de um sim para estar aqui. E o talvez a gente nós ficamos ali numa janela. Porque o grande problema não está no não em si, ele está nesse talvez, que a gente fica nesse estado de processar se vamos ou não vamos, então ficamos gastando energia com isso. Respondendo a sua pergunta, eu acho que ainda nos momentos, hoje em dia, o brasileiro, de forma geral, ainda não consegue lidar muito bem com essa questão do não, na minha percepção. Não consegue dar o não. Por exemplo, você vai fazer uma festa de casamento, vai convidar as pessoas. Você pode fazer uma lista de 100 hoje, que no dia mesmo, enfim, 30%, 40% das pessoas vão faltar. Então, isso me remete de que a gente ainda não lida muito bem com essa questão do não. Entendi, Fábio. Nós vamos comentar justamente sobre uma área que é o desenvolvimento, que, de uma certa forma, eu acho que todas as pessoas, ou grande parte das pessoas que querem se desenvolver num curso de oratória, querem se desenvolver. Na sua opinião, por que as pessoas chegam tão frustradas num curso? E quando elas saem vislumbradas com o resultado que a comunicação traz na vida delas? Então, a frustração, assim como eu na minha adolescência, a frustração de você não se comunicar, ela traz resultados assim, negativos muito grandes. Por exemplo, num relacionamento, quando você não consegue comunicar suas emoções, a forma com que você quer ser amado, quer ser quisto. Porque como que a outra pessoa vai adivinhar como é que ela vai te amar e vai te tratar? Ela não consegue adivinhar. Então ela consegue saber a partir do que você comunica. Uma oportunidade profissional. Quantos profissionais eu conheço que são excelentes, mas eles não conseguem, por exemplo, apresentar um relatório, não conseguem expor suas ideias, as suas soluções. Então, pega uma pessoa que viveu durante 20, 30, 40 anos nesse contexto, de talvez não estar sendo amado da forma com que ele gostaria, não estar sendo valorizado profissionalmente da forma com que ele tem uma potência incrível. Então imagina toda essa potência, e eu digo uma potência, imagina um carro importado super potente de vários cavalos, mas ele parado, estático, sabe? De pneu murcho. Então
assim que as pessoas se sentem por não conseguir se comunicar. E na vida, Daniel, eu não acredito que eu acredito numa abundância extrema na vida, sabe? Então tá tudo aí no mundo. Seja pessoas boas para te amar, seja dinheiro, o que você quer tá no mundo em abundância. Mas na vida a gente tem o que a gente comunica e a gente tem o que a gente negocia. Se você não é bom de negociar o que você quer, por exemplo, de passar numa boa entrevista de emprego, se você não é bom para comunicar suas emoções, seus sentimentos, para você se relacionar, eu trago a metáfora, você já viu beira de rio, que vai parando tudo que tem lá? Você acaba sendo uma beira de rio. Você tem o que sobra da vida, porque quando você não se apresenta, você fica com o que sobra, o resto. Como dizem as Santas Escrituras, quanto mais é dado, mais é cobrado. Nós sabemos que a comunicação, ela pode abrir portas, como pode ser um divisor de águas, ou seja, gerar conflitos. Eu vou te fazer uma pergunta, desculpa, eu vou fazer uma pergunta para o senhor bem específica. Por que quanto maior o cargo, mais as pessoas sentem dificuldades em lidar com a pressão da comunicação e pela dificuldade até de serem expostas e aquela informação que sai da boca delas não ser bem compreendida? Então, existe um contexto organizacional, assim como na nossa vida, Daniel, por exemplo, os PES-programadores, pais, pastores, padres, são os PES-programadores, são as pessoas que vão nos influenciar, professores. Então, essas pessoas, elas exercem uma autoridade. E assim como os grandes diretores das organizações, eles exercem naquele ambiente, naquele contexto, uma grande autoridade. E essa autoridade, a responsabilidade, ela traz, como Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. E tem pessoas que elas não conseguem, como eu te falei, elas se prepararam tecnicamente demais, mas elas não se prepararam para lidar com essa responsabilidade. Ou seja, psicologicamente elas não se prepararam? O senhor acha que existe um certo bloqueio em relação à psique? E a segunda pergunta, aproveitando o primeiro gancho. O senhor acha que na área de exatos deveria ter matérias específicas de psicologia na área de comunicação oratória também? Bom, começando pela segunda, com certeza. Para todos os profissionais, né? E percebe, eu olho hoje em dia, cada vez mais as pessoas elas se afastando um dos outros, se comunicando. Você já viu hoje grupo de WhatsApp, as pessoas têm dificuldade de se comunicar. Quantas falhas de comunicação que eu quero dizer uma coisa a outra pessoa, hoje no mundo agitado, o outro, ele não quer ter paciência de parar e entender o outro, ele quer interpretar a comunicação da forma... Por exemplo, eu falo para você uma coisa e você fala assim, bom, você quis dizer isso. Eu falo, não, eu não quis dizer isso. Não, você quis dizer isso, percebe? As pessoas, elas querem interpretar o que você está dizendo. Então, claro, fundamental, por exemplo, num curso de engenharia, de psicologia, seja de humanas ou de exatas, é essencial a pessoa saber comunicar. Por quê? Porque um dia ele vai ser um líder e também como liderado, a capacidade de entender, gente, é chave. Se você quer ser promovido, desenvolva a sua comunicação. Por quê? Porque você passa a se comunicar no canal preferencial do seu líder. Então, olha que legal você trazer a informação certa e objetiva da forma com que ele prefere receber essa informação. Então, assim, é uma grande sacada. Investir vale para todo tipo de profissional. Para terminar o nosso super bate-papo, o senhor justamente comentou sobre uma área que, na minha opinião, existe uma forte demanda, que é blindar o manager, o tomador de decisão, a mente dele. Na opinião do senhor, qual vai ser o grande diferencial na comunicação e na oratória após essa pandemia? E como os tomadores de decisão, ou seja, de opinião, aquelas pessoas que expressam uma opinião, vão poder, de uma certa forma, alcançar os seus objetivos numa oratória eficiente? Isso é muito interessante, Daniel. Nesse retorno, as pessoas aí, por quase 2 anos, elas se desacostumaram a ter o contato com o outro. Então, nessa reaproximação do outro ser humano, a gente vai lidar com uma série de questões. E o líder,
ele vai precisar estar preparado para essa retomada. Hoje, instruções que ele está dando através de e-mail ou de telefone. Então, ele vai precisar receber esse profissional de novo dentro das empresas e lidar com as dificuldades do profissional que tem a ver com... Mas de uma certa forma, uma mensagem de WhatsApp ou uma mensagem de correio eletrônico, mensagem eletrônica, é muito mais fácil você dizer um não. E pessoalmente, aquela pessoa que você tem um vínculo emocional e afetivo. Isso, perfeito. Então ele vai precisar lidar com isso tudo novamente, do desconforto. Para muitos, há um desconforto dessa proximidade do outro. Então, como você bem falou, né? Bom, responder um e-mail dizendo não, tá tranquilo, porque ali eu tô escrevendo, eu não tô falando, eu não tô me comprometendo. Sabe de uma coisa, Daniel? Se eu te convidasse agora para correr uma maratona daqui a um ano, possivelmente a gente aceitaria. Vamos embora. Agora, se eu falasse, vamos sair daqui agora e vamos correr essa maratona? Peraí. Então, o que eu quero dizer? Nós temos muita facilidade de fazer alguma proposta de ação que é futura. Agora, quando eu preciso fazer isso agora, quando eu preciso dizer o não ao vivo e a cores agora, quando a coisa acontece, ela tem uma conexão emocional, entende? Então assim, vamos pular, vamos fazer um salto de paraquedas, quando isso está no futuro, tá tranquilo. Agora quando fala assim, bom, estamos dentro do avião, vamos saltar agora, tem uma emoção associada. Então os líderes vão precisar reaprender a lidar com essa associação novamente. Fábio, muito obrigado por participar deste programa. Eu gostaria de agradecer a você, internauta, ouvinte, telespectador da Interior TV RJ. Não se esqueça, nosso programa vai ao ar às terças-feiras, no horário das 20h30. Eu espero você aqui na Interior TV. Até!